Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 11 de junho, nós queremos falar sobre o dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Amanhã, 12 de junho, celebramos a festa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é também o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O principal objetivo dessa data é alertar a comunidade em geral e os diferentes núcleos do governo e toda a sociedade civil sobre a realidade do trabalho infantil. Uma prática que se mantém corriqueira em diversas regiões do Brasil e do mundo. Esta data foi criada por iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, uma agência vinculada à Organização das Nações Unidas, em 2002. Centenas de milhões de crianças estão nesse exato momento trabalhando e não estão usufruindo de seus direitos à educação, à saúde e ao lazer. No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, se relembra que esses direitos estão sendo negligenciados em muitos países. A principal arma contra o trabalho infantil é a intensa sensibilização civil contra a exploração das crianças e adolescentes, que constitui uma grave violação dos direitos humanos fundamentais. De acordo com dados da Unicef, estima-se que aproximadamente 168 milhões de crianças sejam vítimas do trabalho infantil em todo o mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 20 em cada 100 crianças começam a trabalhar a partir dos 15 anos. No Brasil, por exemplo, diversas campanhas e programas que visam erradicar o trabalho infantil são divulgados nesta data, seja através do Ministério do Trabalho ou de outros órgãos da sociedade civil. Calcula-se que 3 milhões de crianças trabalhem nas mais diversas atividades, como venda de produto em semáforos, serviços domésticos e no campo. Dados do IBGE de 2015 revelam que 80 mil crianças de 5 a 9 anos trabalham no país. Um dado alarmante. Crianças de 5 a 9 anos. Então vejam, essas estatísticas da Organização Internacional do Trabalho indicam tendências muito preocupantes de aumento do trabalho infantil no Brasil. No Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, avalia que o Brasil apresenta tendências preocupantes. Por meio do Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil, novas estatísticas sobre o tema foram reveladas. Segundo dados do observatório, acidentes graves de trabalho envolvendo menores de 14 anos aumentaram 30% em 2020. Áreas mapeadas de risco de tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual comercial cresceram 46% no biênio 2019-2020. De 2012 a 2019 foram registradas cerca de 54.700 denúncias relacionadas ao trabalho infantil. Foram registrados mais de 18 mil acidentes de trabalho envolvendo adolescentes de 14 a 17 anos de idade com vínculo de emprego regular. Durante o mesmo período, 46 adolescentes perderam a vida em decorrência de acidentes laborais. No meio rural, foram identificadas 580 mil crianças e adolescentes de até 13 anos trabalhando em estabelecimentos agropecuários no Brasil, o que corresponde a 3,8% do total das pessoas ocupadas nesse setor. Veja, queridos irmãos e irmãs, que não estamos aqui falando daquele trabalho que as crianças fazem em casa, de arrumar a cama, de varrer a casa, de ajudar no quintal ou até de ajudar os seus pais em algum momento na lavoura. Isso não é
trabalho infantil. Isso é trabalho familiar. Nós estamos falando das crianças que são exploradas e que por causa disso não podem estudar, não podem brincar, porque são exploradas no trabalho. Isso acontece muito mais do que nós podemos pensar. Em média, de 1 a 5 acidentes envolvendo adolescentes foi ocasionado por veículos de transporte, 21% do total, seguindo pela operação de máquinas e equipamentos, 18%, queda do mesmo nível, 13%, mobiliário e acessórios, 10%, agente químico, 9%, ferramentas manuais, 8%, queda de altura, 7%, motocicleta, 6%, entre outras. São dados que nos ajudam a entender que a pobreza faz com que os filhos de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica tenham reduzidas as suas oportunidades de desenvolvimento na infância e na adolescência. Ao atingirem a vida adulta, tornam-se majoritariamente trabalhadores com baixa escolaridade e qualificação, sujeitos a menores salários e vulneráveis a empregos em condições degradantes, perpetuando um círculo vicioso de pobreza, um ciclo que afeta o desenvolvimento sustentável dos países. A exploração do trabalho infantil está à vista de todos nós, tanto nas zonas urbanas quanto nas zonas rurais. No contexto da pandemia, a vulnerabilidade das famílias em situação de pobreza foi agravada, especialmente se a pessoa provedora de renda tiver perdido seu emprego, seu trabalho e a sua fonte de renda. E também se tiver sido infectada ou até mesmo falecido, e também a depender do nível de cobertura da proteção social. Queridos irmãos e irmãs, erradicar o trabalho infantil é uma meta globalmente compartilhada. Para isso é necessário um somatório de atuações decisivas e articuladas entre governos, organizações de trabalhadores e empregadores, igrejas, a sociedade civil, para que possamos avançar e não retroceder na prevenção e eliminação dessa grave violação de direitos. Então é importante que nós tenhamos essa preocupação. Criança deve estudar, deve brincar, ajudar sim em algumas tarefas da casa, mas não serem exploradas com trabalho infantil. Que Deus abençoe todas as nossas crianças, que o menino Jesus possa interceder por todas as nossas crianças, que elas tenham o respeito da sociedade, que elas possam ser incentivadas no seu crescimento global, que elas possam estudar para terem um futuro melhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.